Como é que eu e você pode falar ou julgar alguém que não conhecemos? Que a gente não sabe nada a respeito, que a gente não conviveu, que a gente não acordou, nem dormiu nem acordou, né, com esse alguém. Como que a gente pode falar de alguém se não convivemos? Isso foi o que o Espírito Santo falava comigo há alguns dias. Como você, Jeane, vai falar de alguém ou julgar alguém que você não conhece? Se nem o direito de julgar a gente tem. Sim, a gente já não tem o direito de julgar, né? E sem conhecer, piorou. É mais um agravante. Sim. E tudo está na palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração que ainda que a gente conheça, a gente não pode julgar. A gente pode até falar que a gente é ser humano, a gente vai errar. A gente pode questionar, a gente vai em situações querer até discutir, querer até usar a força do braço a respeito de alguém. Porém, o que o Senhor falava ao meu coração não é a respeito de alguém que você convive. Não é a respeito de alguém que você já conhece. Mas o Senhor falava ao meu coração a respeito de julgamento sobre a vida de pessoas que você nunca conviveu, que você não conhece, e você julgou e julga e colocou uma sentença sobre essa pessoa sem nem saber do deitar e do levantar dela. E o Senhor falou no meu coração através da sua palavra. Em Mateus 7, ele fala comigo na palavra dele. E em seguida ele me direciona e ele traz a revelação do porquê da palavra. E o Senhor falava no meu coração, muita gente tem pecado contra o Espírito Santo de Deus, tem blasfemado muito nisso, no julgar, no condenar sem conhecer. E a gente pode falar isso a respeito de Jesus mesmo. Só quem conhece Jesus e só quem já teve experiência com ele é que sabe o tamanho do seu poder, do seu amor, né? O quanto ele é generoso, arabaxei, arabás. O quanto ele é amoroso, zeloso por nossas vidas. E por vezes, pessoas que julgamos andam com a presença dele. E ele falou isso ao meu coração. Hipócritas. É. Eu amo a repreensão do Senhor porque ela me faz ficar viva. Se você soubesse a repreensão, a dureza com que ele, sabe, muitos nem querem mais pregar dessa forma. Muitos nem querem mais obedecer à palavra de Deus. Porque quando ela bate, ela dói. Ela penetra e vai lá dentro e às vezes a gente quer até relutar contra ela. Mas eu quero te dizer que essa palavra de repreensão, por vezes, dura. Eu quero te dizer com toda certeza, ela é segura, ela é viva e ela é eficaz. E ela é vida. Arabaxei, arabás. É pão do céu para minha e para tua vida. E contamina, alcança, arabaxei, arabás. E a gente vê resultado. E aí a gente entende que conhecemos Jesus bem de perto. Agora falar sem conhecer não adianta. Sim. E ele falava comigo em Mateus capítulo 7. O versículo
Eu vou ler do 4 em diante. Eu vou ler o primeiro. Não julgueis para que não sejais julgados. Eu vou ler do 1 em diante. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Arabaxei, arabás. O versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Arabaxei, arabás. Sabe o que Jesus estava falando aqui nesse versículo 6? Que após você entender o que é não julgar e não querer tirar o argueiro do olho do teu irmão, Jesus aqui ele estava dizendo, se você assim aprender, você também vai entender que você não vai mais entregar pérolas aos porcos, aos cães. Ou seja, a quem não entende o que é essa preciosidade da sua palavra. Quando você aprende a não julgar o irmão, quando você entende que no seu olho tem trave e que você não pode julgar ninguém porque você também não está enxergando, porque você também está na condução de ser julgado e de ser medido, quando você entende isso, né? A não ser que você esteja cego espiritualmente. Aí você não vai entender, você vai julgar. E você vai pagar um precinho. Eu já passei por isso. E aprendi que a gente não julga. Que é melhor fazer prova do Senhor. É melhor conversar com Deus. É melhor, no secreto, ter um relacionamento com o Senhor. E se deixar ser tratado, principalmente a respeito disso aqui. Porque isso aqui é tão sério e muitos não dão importância. Veja o que a palavra do Senhor vai dizer. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, da mesma forma que você julga, que você mede, você também vai ser julgado e você também vai ser medido. Arabaxei, arabás. Mas quando você entende que não pode, que se você mesmo está precisando se autoanalisar, quando você entende que você mesmo está precisando da presença do Espírito Santo para orar por você, arabaxei, arabás. Quando você entende isso, que você não pode se colocar no posicionamento de hipocrisia e ser um hipócrita, em julgar, precisando de oração, precisando de libertação, precisando enxergar, precisando tirar o argueiro do olho, arabaxei, arabás. Quando você entende isso, aí você não fica mais nesse posicionamento de hipocrisia. E por quê? Você não vai julgar ninguém. Você não vai condenar ninguém. Você vai aprender a conversar com Deus, a fazer prova, a ficar no seu canto, a deixar Deus trabalhar, arabaxei, arabás. Existe, e aqui o Senhor está falando sobre posicionamento específico em relação ao julgar. E julgar é algo que a gente não pode de forma alguma fazer se você não é juiz. Arabaxei, arabás. Se você não é Deus, ninguém aqui é Deus. E muito menos juiz. Tem juiz? Tem. Pronto, o juiz ele julga. Arabaxei, arabás. Eu e você não. Então, a palavra do Senhor nos ensina que quando a gente entende, a gente vai aprender a ter o cuidado até de para quem a gente vai ensinar. Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente passou, as experiências, arabaxei, arabás. Quando ele diz aqui, não dei aos cães as coisas santas. Ele aqui já está dizendo, quando você aprender que você não pode julgar e nem medir ninguém, você não vai passar a dar, né, as coisas santas para os cães e muito menos aos porcos. As suas pérolas. Aquilo que você aprendeu, nem todo mundo vai receber.
Não é para todo mundo. É para aqueles que entendem e que reconhecem o valor, né? O nível e o valor daquilo que Deus ele tem para entregar para as nossas vidas, através do nosso irmão, do servo, da serva do Senhor, Arabaxei, Arabás, independente de cargo, independente de autoridade, independente. Quando é entregue, não é todo mundo que vai receber, porque tem muitos que são cães, que se colocam no posicionamento de cães e de porcos, porque não respeita a Deus, não respeita a sua palavra e não vai receber, vai jogar fora. Então Jesus aqui está dizendo, eu falo bem rasgado porque foi assim que Deus, é assim que Deus me usa, é assim que Ele me ensinou. Eu só sei falar dessa forma. E assim Ele está dizendo, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e aqueles voltando-se vos despedacem. Então aqui Jesus nos alerta a ter cuidado. Porque se a gente deixar, a gente vai ser pisado, arabaxei, arabás. Se eu e você permitir, a gente vai ser despedaçado, arabaxei, arabás. E não é isso que Ele quer de mim e de você. Que aconteça comigo e com você. Porque se a gente permitir aquilo que Jesus fez na nossa vida, tem gente que chega, se aproxima novamente e destrói tudo aquilo que Ele fez. Pisando e despedaçando tudo aquilo que o Senhor Ele nos entregou. Amém? Então que eu e você tenha esse cuidado. E eu vou te dar um exemplo de quando é tão precioso aquilo que o Senhor entrega. Nem todo mundo vai receber, arabaxei, arabás. Ele está mandando dizer assim, nem todo mundo vai curtir, nem todo mundo vai compartilhar. Isso não é mais importante para mim e para você. Então tem gente que se entristece porque faz a obra nas redes sociais. E por vezes muitos não dão atenção. E eu quero te dizer algo, aquilo que você faz para o Senhor, nem todo mundo vai receber. Nem todo mundo vai concordar. Nem todo mundo vai entender. É pérola. Se é pérola, vai ser estreito. Amém? A porta daquilo que é pérola e vem do Senhor, que são pérolas do Senhor, o caminho é estreito. Arabaxei, arabás. Então você só tem que obedecer à voz do Senhor. Fazer tudo para Ele e obedecer a Ele. Obedecer a sua palavra. Amém? Fica na paz. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra na tábua do teu coração neste dia. Amém?